Desperte, busque a Deus agora. Ao nosso alcance está o Senhor. Nossa oração é a arma secreta, concreta ao nosso dispor. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face e se humilhar, então lá do céu ouvirei, perdoarei seus pecados e em paz viverás. Desperte, busque a Deus agora, seus olhos abertos olhando estão, com seus ouvidos a todo momento atentos ao nosso clamor. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face e se humilhar, então lá do céu ouvirei, perdoarei seus pecados e em paz viverás. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face e se humilhar, então lá do céu ouvirei, perdoarei seus pecados e em paz viverás, em paz viverás e em paz viverás. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Queridos amigos e irmãos da Igreja Batista em Vilas Boas, aqui estamos outra vez reunidos para juntos adorarmos ao Senhor neste culto. E nosso desejo, como sempre tem sido, é que nossos cultos agradem primeiramente ao nosso Deus. Tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do nosso grande Deus. Comecemos então com a palavra de oração. Deus bendito, Deus querido, obrigado pela graça, pela misericórdia que nos dá, pelo privilégio, Senhor, de podermos cultuar ao Senhor neste momento. Obrigado porque, embora estejamos separados, ainda assim estamos juntos no Senhor. Pedimos Tua graça para este momento, Pai, que tudo que façamos aqui suba até o Senhor, como cheiro suave e agradável ao Teu nome. Concede, Pai, mais a Tua presença sobre nós neste momento. Que a Tua palavra chegue com poder a cada coração. Que nossos louvores e orações subam até o Senhor como cheiro suave e agradável ao Teu nome. E que não a nós, mas ao Teu nome toda a glória seja dada neste momento. Receba, Pai, nossa adoração, nossa gratidão, nossas ações de graças, assim como nossos pedidos perante o Senhor. E declaramos aqui, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Sustenta o Teu povo e receba, Pai, nossa gratidão neste momento. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, façamos a leitura bíblica do Salmo 1, Salmo número 1. Convido aqueles que puderem também a que acompanhem com as suas Bíblias. Lerei aqui na versão revista e atualizada, Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O texto, rapidamente, meus queridos, fala sobre dois caminhos na vida. Dois caminhos diferentes que levam a dois finais diferentes. Temos o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo não somente nos traz a vida eterna, mas traz uma vida que agrada ao Senhor. Tudo quanto faz prosperará. E a característica do justo é que seu prazer está na palavra, na lei do Senhor. Que esse também seja o nosso desejo de continuamente crescermos no conhecimento do nosso Deus. Iremos agora cantar um hino ao Senhor, depois retornaremos para a nossa oração intercessória. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, façamos agora a nossa oração intercessória e mais uma vez peço que cada um que nos assiste, que neste momento possa depositar perante o altar de Deus o seu pedido, a sua aflição. Nós temos um Deus que é bom, um Deus que é soberano, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que conhece toda a nossa vida, nosso passado, presente e futuro. E esse Deus nos deu a oração para que por meio dela pudéssemos colocar perante Ele a nossa vida, a nossa dificuldade. Então, enquanto oramos, peço também que os irmãos orem, coloquem em seu coração o seu pedido perante o nosso Deus. Oremos ao grande Deus. Deus bondoso, aqui estamos, Pai, na Tua presença mais uma vez. E agora estamos para depositar perante Teu altar de graça cada pedido, cada luta e cada agradecimento perante o Senhor. Há pessoas que agora depositam na Tua presença, Pai, aquilo que se passa em sua vida. Eu sei que há queridos nossos, há irmãos em Cristo, ovelhas do Senhor, que nessa fase da vida, nesse período, têm passado por grandes lutas.
aqueles que passam pela doença séria, aqueles que passam pela dificuldade financeira, aqueles que passam dificuldades na família, Deus. E agora queremos colocar cada membro dessa igreja, cada pessoa que tem participado, as pessoas por quem pensamos neste momento e oramos, intercedemos agora, colocamos cada uma delas perante o teu altar de graça. Senhor, tem misericórdia de nós. Ouve a petição do teu povo, ouve o clamor do teu povo, aqueles que têm chorado, aqueles que têm buscado no Senhor uma solução, aqueles que pedem ao Senhor uma resposta para a vida, aqueles que pedem, Deus, pelo alívio. Senhor, abençoa-nos grandemente, abençoa esta igreja também, Deus, que as tuas ovelhas não se dispersem, mas que estejamos juntos para buscar ao Senhor, que o Senhor conceda piedade, que o Senhor conceda uma vida plena na tua presença, que neste momento, Deus, de isolamento, que possamos conhecer o Senhor mais de perto. Concede isso a nós, concede bênçãos espirituais ao teu povo, Senhor Deus, e que toda essa igreja, que cada um de nós possamos ter uma vida que realmente agrade ao Senhor em todos os sentidos. Mas aqui estão, Deus, a tua presença, o nosso choro, a nossa luta, os nossos pedidos. Aqui estão, Senhor Deus, as nossas lágrimas. Senhor, não nos abandone, tenha misericórdia de nós, e que a tua resposta chegue de maneira rápida a cada um. Deus, lembra que somos pó, lembra de nós e abençoa o teu povo. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos agora louvar ao Senhor com mais alguns cânticos, depois retornaremos para a mensagem neste culto. Que o Senhor nos abençoe.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, a mensagem deste culto é baseada no texto de Marcos, capítulo 12, do verso 28 a 34. Novamente peço que aqueles que puderem que abram suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 12, do verso 28 a 34. Lerei aqui na versão revista e atualizada. Marcos 12, a partir do verso 28. Esta é a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe:
qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até esse versículo, meus irmãos, e antes de nós continuarmos, gostaria que novamente pudéssemos repetir o nosso texto usual, o texto das nossas mensagens, que é o Salmo 119, versículo 18, que assim diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, então vamos para a nossa mensagem neste momento. E nosso texto é a continuação do Evangelho de Marcos. Temos pregado sobre esse Evangelho de maneira expositiva, de maneira sequencial já há algum tempo. Estamos no capítulo 12, a partir do verso 28. Nesse trecho, um escriba aproxima-se de Jesus. Quem eram os escribas? O escriba era alguém que tinha por profissão escrever. Ele era um copista da lei, da palavra de Deus. E por ser um copista da lei, era alguém que conhecia muito a lei do Senhor. E por consequente, era também um professor da lei. Nós temos um texto em Marcos, capítulo 1, verso 22, em que a multidão se admirava do ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas, que ensinavam talvez de uma outra forma. Então, os escribas eram pessoas que não somente copiavam a lei, mas também eram professores da lei. Esse escriba tinha acabado de ouvir a disputa entre Jesus e os saduceus. Ele faz uma pergunta para Jesus que, aparentemente, tem uma boa intenção. Diferentemente dos saduceus que tinham ido lá preparados para pegar Jesus em uma armadilha, especialmente os herodianos e fariseus um pouco antes, que foram lá também, foram enviados para tentar pegar Jesus em algum erro e de uma forma assim complicá-lo. A pergunta que ele faz é muito interessante. Ele pergunta: qual é o principal mandamento? Na verdade, era uma pergunta cuja resposta ele já sabia. Não era algo que ele tinha dúvida, mas também não nos dá a ideia aqui de alguém que foi para pegar Jesus em alguma armadilha, ou então, de alguma forma, era alguém ali que tinha interesse de tentar derrubar Jesus de alguma forma. Parece-me ser uma investigação honesta do conhecimento de Jesus Cristo. Talvez fosse esse ali o propósito daquele homem, daquele escriba. Jesus responde citando dois textos da palavra do Senhor. Primeiro é Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, nós temos esse texto aqui, já lemos isso em Marcos, quando Jesus fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois ele completa com o texto de Levíticos capítulo 19, verso 18. Esse texto citado por Jesus, de Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, é considerado um dos textos fundamentais da religião judaica. É conhecido por Shema. Shema é ouve ou ouvir na língua hebraica. E nós temos que parar um pouco e entender o que acontece aqui quando Deus fala para Israel. Israel, ouve. Israel, preste atenção. O teu Deus é o único Deus. Meus irmãos, quando Deus se revelou à humanidade, especialmente quando Deus se revelou para Israel, Ele falou. Nós temos isso em Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por intermédio de seu Filho. Então a revelação especial de Deus aconteceu quando Deus falou.
E para que a revelação de fato aconteça, é necessário que Deus fale, mas é necessário que alguém ouça. Nós temos no Antigo Testamento os intermediários da revelação divina, que foram os profetas, mas também temos Deus revelando de maneira especial para algumas pessoas específicas. Temos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E aqui nesse texto de Deuteronômio, Deus fala para o povo: ouve, Israel, o teu Deus é o único Deus. Então a revelação se dá dessa forma quando Deus fala. E a palavra de Deus, o verbo de Deus, o logos de Deus, é especialmente Jesus Cristo. Ele é a revelação especial, definitiva e última de Deus para a humanidade. Antes do mandamento de Deus, ou seja, antes de saber o que Deus requer, nós precisamos saber quem Deus é. É por isso que Deus fala, antes de falar o mandamento maior, que é amar a Deus, Deus fala: ouve, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Precisamos saber o caráter de Deus, porque a lei de Deus, o mandamento de Deus, provém do seu caráter. As obras de Deus demonstram quem Deus é. O padrão moral exigido por Deus, que é a sua lei moral, demonstra que Deus é um Deus totalmente santo, correto, justo, bom e amoroso. Então a lei é um reflexo, é a revelação do caráter do próprio Deus. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o Deus dos muçulmanos não é o Deus verdadeiro. Somente o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, é o único Deus verdadeiro. O Deus dos budistas não é o mesmo Deus de Israel. O Deus dos hindus não é o mesmo Deus de Israel. O Deus daqueles que adoram em religiões animistas, que adoram animais, que adoram a natureza, que adoram talvez espíritos, esses deuses não são o mesmo Deus de Israel. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Nós servimos o Deus verdadeiro. Sim, é exclusivista. Não temos o conceito de que Deus revelou a pessoas diversas fora da revelação que nós temos aqui na palavra do Senhor. Isso não aconteceu, isso não acontece. Não há revelação de Deus em outras religiões, em outros povos. Deus escolheu Israel para, por meio dele, se revelar à humanidade como um todo. Deus escolheu o povo de Israel para que naquela nação nascesse então o Messias, o Salvador de todas as pessoas do mundo. Então Deus aqui está mostrando o monoteísmo, Ele é o único Deus. Entendamos que tanto o politeísmo como a idolatria são o primeiro passo do afastamento humano. Nós temos isso em Romanos capítulo 1. Lá Deus revelou pela natureza, Paulo afirma, e se revelou para toda a humanidade. Mas a humanidade desprezou essa revelação de Deus pela natureza, deu as costas para Deus. E o primeiro pecado que eles cometem é o da idolatria, é o do politeísmo. Paulo também diz isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a palavra do Senhor nos diz isso, que há um só Deus, um só mediador e um só Espírito Santo. Qualquer coisa além disso ou fora disso não é palavra de Deus. Esta é a revelação de Deus para a humanidade. Nós não temos o direito de colocar outros mediadores entre Deus e os homens. Não temos o direito como igreja de colocar outros espíritos. Não temos direito como igreja de colocar outros deuses. Somente um Deus, somente um mediador, somente um Espírito Santo. E quando Deus se revela dizendo que Ele é o único Deus ali para Israel, Ele mostra então o seu mandamento. E o principal mandamento é amar a Deus. E o texto é primeiramente para Israel. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor. Mas isso é algo que se estende a toda a humanidade. É dever de todo ser humano adorar a Deus, de amar a Deus. E aqui começam os problemas. Porque João capítulo 3, verso 9 assim diz que a luz veio ao mundo. A luz de Deus é Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a nossa condenação,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não quiseram saber da luz de Deus. Amar a Deus, meus irmãos, é seguir seus mandamentos. João 14, 21, Jesus Cristo afirmou isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Também João, na sua segunda carta, verso 6, diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, na Bíblia, Deus demonstra o que é amar a Deus. Amar a Deus não é sentir algo durante um momento de louvor. Amar a Deus não é perceber ou ver coisas flutuando. Amar a Deus é algo bem objetivo. Amar a Deus, se nós amamos a Deus, nós vamos seguir aquilo que Deus requer de nós. No texto nós lemos aqui, quando Jesus fala o principal mandamento, ele assim diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. 4 vezes a palavra todo aparece aqui. Isso significa, meus irmãos, que o amor que Deus requer da humanidade é o amor completo, é o amor total, com todas as nossas forças. Entendamos que qualquer coisa menos do que o todo não pode ser aceito por Deus. Deus não nos disse que o mandamento é amar a Deus de vez em quando. O amar a Deus é de acordo com as minhas próprias condições. O amar a Deus depende da circunstância. O amar a Deus é de vez em quando, mas aqui na igreja sim, mas na escola não. Não é isso que o texto está dizendo. É de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E se achamos que Deus vai nos salvar um dia, porque nós prestamos a Deus algum tipo de serviço e assim mostramos o nosso amor a Ele de alguma forma, estamos redondamente enganados. Ninguém vai ser salvo por Deus no final, porque nós achamos que fizemos algo de bom para o Senhor ou pudemos amá-lo de alguma forma, de maneira nenhuma. Algo interessante no texto, meus irmãos, é que Jesus acrescenta um item, porque no texto de Deuteronômio ele fala de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus acrescenta aqui no texto, de todo o teu entendimento. Ele assim o fez, porque Ele é Deus. Ele pôde fazer isso. Podemos comparar, por exemplo, com o Sermão do Monte, em que Jesus fala: olha, os antigos disseram assim, não matarás, mas eu vos digo, se alguém tiver um desejo mal contra alguém, já está então pecado. Nós conhecemos ali o texto. Então Jesus é Deus, Ele pode fazer, Ele acrescentou isso porque Ele de fato é Deus. Jesus também acrescenta em sua resposta qual o segundo mandamento, não apenas o primeiro, o principal mandamento, que foi a pergunta daquele homem, do escriba, mas ele fala também do segundo mandamento, e aqui o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Isso nos traz explicações interessantes neste momento, meus irmãos. Os 10 mandamentos sintetizam a lei moral de Deus. Deus revelou à humanidade, dizendo que nós podemos ou não podemos fazer. E essa lei moral está sintetizada nos 10 mandamentos. E Jesus aqui, ao citar o principal mandamento e o segundo, está por sua vez resumindo os 10 mandamentos em 2 apenas, o que é muito fácil de compreender. O primeiro mandamento, amar a Deus. E esse amar a Deus sintetiza, resume os 4 primeiros mandamentos. E o segundo mandamento, de amar o próximo como a si mesmo, também resume os últimos 6 mandamentos. Amar o próximo é decorrência de amar a Deus. Vou ler para os irmãos, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Lerei aqui na versão da NVI, e veja como o apóstolo João claramente afirma isso. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, amar a Deus, meus irmãos, está intimamente ligado também com amar
o próximo. Não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão. Fé demanda ética. Tenho colocado essa pequena lição nas EBDs online que temos feito sobre a carta de Paulo a Tito. A fé demanda uma ética. A maneira que nós vivemos vem da nossa fé em Cristo Jesus, nossa fé em Deus. Então, se nós amamos a Deus, então devemos amar os nossos irmãos. Mas há um problema muito sério que nós temos que falar nesse momento, e permito-me citar isso agora, porque nós temos 2 mandamentos que são para toda a humanidade: amar a Deus e amar o próximo. E nós vimos aqui a ênfase dada: devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Não é pouco, não é mais ou menos, não é 10% que Deus pede. Deus está pedindo algo pequeno: todo o coração, toda a alma, entendimento, forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. É a mesma expressão, é uma expressão semelhante, nós temos lá em Paulo falando aos Efésios sobre casamento. A esposa, o marido cuidar da esposa como cuida do próprio corpo. Esse tipo de amor que é assim também devido. Mas, irmãos, é impossível nós cumprirmos os mandamentos de Deus. Nós não conseguimos cumpri-los. Nós não conseguimos amar a Deus dessa forma que Deus requer. E não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Por 2 razões. Primeira razão, nós não podemos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. O nosso desejo natural é de não seguir a Deus, é de fazer aquilo que é errado. E a segunda razão é porque simplesmente nós não queremos. Nós não podemos e nós não queremos. Por isso, nós não podemos seguir os mandamentos que Deus requer de nós. A nossa natureza é escrava das nossas próprias paixões. Nós somos mortos em nossos próprios pecados. E aqui reside a grande desgraça do ser humano. Não desejamos a presença nem a revelação de Deus. Nós não o amamos. Deus é uma presença incômoda para nós, pois a lei de Deus nos recorda constantemente dos nossos pecados. O ser humano não pode suportar a santidade de Deus. Essa é a nossa triste realidade, meus irmãos. Não queremos Deus e sequer podemos suportar a lei e a revelação divina. Também nesse ponto precisamos entender uma diferença muito importante entre lei e evangelho. E penso que esse binômio lei e evangelho explica toda a palavra do Senhor. Primeiramente, o que é a lei? A lei demonstra a moral divina. É aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. A lei não foi dada para salvar, mas para mostrar como nós devemos viver. Essa então é a lei do Senhor. E como disse, a lei é sintetizada na lei do amor. No amor a Deus e no amor ao próximo. Aqui está a síntese da lei moral divina. Somos todos pecadores, porque quebramos e continuamos a quebrar a lei de Deus. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. E aqui então entra o Evangelho. E aqui vou equiparar Evangelho com graça. Então podemos falar sobre lei e Evangelho, lei e graça, ou juízo e graça, nos dá a mesma ideia. O Evangelho demonstra como podemos ser salvos. Não é obra nossa, mas do próprio Deus. A lei nos condena, mas o Evangelho nos salva. A lei nos traz o juízo, o Evangelho nos mostra a graça de Deus. E como o Evangelho é maravilhoso, nada fizemos para merecer, nem sequer procuramos ou desejamos, mas Deus, em seu grande amor, veio ao nosso encontro. Gosto muito de uma expressão que li há pouco tempo, de alguém explicando o que é Evangelho, um teólogo colocando, e ele citava Efésios capítulo 2, e há 2 palavras lá no início daquele capítulo, que segundo aquele autor demonstravam o que é Evangelho. As 2 palavras são, porém Deus. Porém Deus. No começo do capítulo 2 de Efésios,
Nós temos a triste, a calamitosa situação da humanidade, morta, derrubada, vencida em seus próprios pecados. Porém, Deus nos salvou pela sua graça. Isto é Evangelho. E esse binômio lei e graça explica a toda a Bíblia. Não precisamos entender que somente o Velho Testamento fala de lei e o Novo Testamento fala de graça ou Evangelho. Essa é uma visão não correta das Escrituras Sagradas, porque nós temos lei e graça, ou lei e Evangelho no Antigo Testamento, e temos lei e Evangelho no Novo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento esse binômio lei e graça estava travestido de uma maneira antiga, com rituais, com festas, com cerimônias, e essa veste antiga ficou para trás quando Cristo veio para nos salvar. Nós temos, por exemplo, um exemplo de graça no Antigo Testamento que é muito interessante. Quero citar aqui Caim. Caim pecou. A primeira geração, logo após Adão e Eva, temos Abel e Caim. E Caim, antes mesmo que a lei tivesse sido dada por Deus a Moisés, muito tempo antes, Caim cometeu um assassinato. Ele matou seu irmão Abel e foi julgado por Deus. Deus ali então o condenou pelo seu ato. E note que isso aconteceu muito antes que a lei fosse dada a Moisés. Mas Deus concedeu graça a Caim. Ele deu um sinal para ele, para que ninguém o matasse por causa daquilo que ele havia feito. Então, a lei e a graça no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento essa lei e graça, ou lei e evangelho, vem com uma roupagem antiga que ficou para trás quando Cristo veio. Também temos no Novo Testamento lei e graça, ou lei e evangelho. E vou citar aqui ousadamente o Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte ali Jesus demonstra a lei moral de Deus, que é devida não somente pela igreja, mas por toda a humanidade. E vou ler aqui um texto de Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. E veja como Jesus aplica a lei em nosso tempo. Ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Veja como a lei no Novo Testamento também, a lei moral divina permanece ainda hoje. Matar é pecado, adulterar é pecado, furtar é pecado, cobiçar é pecado. Isso era antes de Moisés, foi claramente exposto na época de Moisés, e essa lei moral divina permanece até hoje. Mas algo fascinante nós temos no Evangelho de Mateus, é que os capítulos 5, 6 e 7 falam do Sermão do Monte, em que Jesus, ao meu entender, e digo isso ousadamente, está expondo a lei moral divina. Mas no capítulo 8, meus irmãos, nós temos uma história fabulosa, e logo após o Sermão do Monte, que se encerra no capítulo 7, capítulo 8, nós temos a história de um leproso, que se aproxima de Jesus e pede: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Meus irmãos, o leproso nos representa, ele aponta para a nossa situação calamitosa de pecado. O leproso representa a humanidade condenada pelos seus próprios pecados. A cura milagrosa do leproso, pela vontade expressa de Jesus, aponta para a graça divina pelo Evangelho. Então entendo que aquele milagre logo após o Sermão do Monte demonstra como Deus nos salva, porque aquilo que está escrito na palavra do Senhor nos condena. Nós não podemos comparecer perante o tribunal de Deus, porque nós somos culpados, nós não podemos cumprir a lei moral divina.
e só podemos ser salvos pela vontade expressa do Senhor. Quando Ele diz: eu quero, receba a salvação, eu quero, seja salvo. Isso é Evangelho, é a graça de Deus chegando até nós, porque nós não podemos cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, também assim, quando somos impactados pela lei, a única solução é fazer como o leproso fez: clamar a Deus pela salvação. Se quiseres, pode se tornar-me limpo. Entretanto, isso não significa que nós devemos desconsiderar a lei divina depois já somos salvos pelo Senhor Jesus. Este é um erro de muitos. Já fui salvo por Jesus, agora posso viver como bem entender. A lei moral continua a nos dirigir nesse tempo presente, a nós que já somos salvos pela graça de Deus. Nós vemos isso claramente, especialmente no Novo Testamento. E somos nós que já temos o Espírito Santo de Deus em nós, recebemos o Espírito pela fé em Cristo Jesus, quando cremos em Jesus como nosso Salvador. Somos nós que temos o Espírito Santo, que podemos cumprir os requisitos da lei moral divina, quando andamos de acordo com a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Então, o escriba, ao ouvir a resposta de Jesus, ele concorda. Ainda cita Deuteronômio capítulo 4, dizendo: de fato, o Senhor citou corretamente, não há outro Deus. E ele afirma que seguir a lei moral divina, amar a Deus, amar ao próximo, é mais importante do que realizar sacrifícios, do que cumprir festas ou qualquer outra coisa. Então Jesus lhe faz uma afirmação muito interessante. Ele diz: não estás longe do reino de Deus. Meus irmãos, o escriba conhecia a palavra de Deus, mas não pôde reconhecer a palavra de Deus encarnada, que estava frente aos seus olhos, porque Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Logos divino, Ele é o Deus que se encarnou, Ele é a revelação de Deus, plena, perfeita para nós, para a humanidade. Aquele escriba conhecia muito a lei, conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. Jesus Cristo disse: você não está longe do reino de Deus. Irmãos, também hoje há pessoas que estão tão perto e ao mesmo tempo tão longe da palavra de Deus. Há pessoas que nasceram em uma família cristã, que nasceram em uma tradição cristã, que sabem versículos bíblicos, que já participaram de uma igreja, já participaram de ministérios, já fizeram serviços para o Senhor, mas que não conhecem a Deus. Conhecem o Senhor por ouvir falar, porque foram ensinados, porque foram trazidos à igreja, talvez até mesmo de má vontade. Isso não é ser salvo. Ser salvo é ter uma experiência pessoal com Deus, por meio de Jesus Cristo. Ser um cristão verdadeiro não é conhecer apenas a letra da palavra de Deus, mas conhecer o Deus da palavra. Que o Senhor nos abençoe neste momento e que a palavra do Senhor se achegue a cada coração. E você que me ouve, se não tem uma experiência com Jesus ainda, clame ao Senhor como aquele leproso e Deus irá salvá-lo. Que o Senhor nos abençoe. Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica o meu querer. Ele deu-me tudo, vindo morrer em meu lugar. Cristo em minha vida trouxe paz e perdão sem par. Logo vem o dia quando Jesus irá voltar. Cristo em sua
Meus irmãos, então façamos nossa oração final neste momento e desejo que cada um de nós que estão ouvindo, que possamos prosseguir no caminho do Senhor, que estejamos em oração, igreja, estejamos em oração nesse tempo, lembremos-nos uns dos outros, das questões materiais, também, especialmente as espirituais. Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, ela é a espada do Espírito Santo, que Teu Espírito a use para discernir corações neste momento. Abençoa o Teu povo grandemente e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus.